Se você vende no Magalu ou pensa em começar a vender nesse canal, esse episódio é para você. Hoje vamos falar sobre reputação nos marketplaces, como ela impacta as suas vendas e, claro, as estratégias para construir um negócio sólido dentro do Magalu, com um convidado que é meu mentorado e já foi premiado pelo Magalu. Eu sou a Fê Ferfila, empreendo desde 2017, sou consultora certificada Mercado Livre e Olish e sou mentora de negócios. No Radar Digital de hoje, vamos entender a dinâmica da reputação nos canais de marketplace? Eu vou te trazer um panorama geral e no episódio de hoje vamos nos aprofundar nos indicadores do Magalu. Você vai sair do programa entendendo como é que funciona esse canal. Mas antes de entrar no conteúdo do programa de hoje, você pode clicar no botão e compartilhar essa live com 3 pessoas que você conhece, que já vende online ou quer começar a vender? Vamos juntos potencializar e aprimorar o nosso mercado? Eu conto com você. Para a gente começar, então, eu vou te explicar o que é reputação. Talvez você saiba o que significa, mas não aplicado nos canais de marketplace. Mas para ficar muito prático, a reputação é quando você vai, por exemplo, reservar um hotel, você vai viajar. E aí você vai lá no Google, dá uma olhada na nota daquele hotel para ver se faz sentido você reservar ou não. Se está dentro das expectativas, do que você está disposto a vivenciar, a experiência que você vai ter ali nessa viagem. Ou quando você vai num restaurante, você também joga ali no Google ou no Reclame Aqui. Ou quando você vai comprar de uma loja virtual, você sempre vai buscar a reputação, como é que essa empresa ela está perante o mercado. Então a reputação ela é isso. E dentro dos marketplaces, ela é o que comanda o seu crescimento ali dentro, né? A sua potência mesmo da empresa. Porque se você não tem uma reputação boa, os anúncios não vão aparecer nas buscas. Porque o canal não quer proporcionar uma experiência ruim para os nossos consumidores. Eles querem cada vez melhores experiências. Experiências a nível excelente. E a gente vai entender daqui a pouquinho quais são esses níveis para você entender que o bicho está pegando nos canais de marketplace. Está cada vez mais desafiador vender nessas plataformas. Então, reputação é isso. E para ficar ainda mais fácil, pensa no Mercado Livre, você na visão de consumidor. Quando você vai comprar de um anúncio ali, de um vendedor, você sempre olha se ele está verdinho. O verdinho é a reputação do canal. No Magalu, tem uma nota, tem uma cor ali, então você também vai olhar ali se aquele anúncio tá verdinho, se tá com uma nota mais próximo de 5. Em todos os canais de marketplace, essa é a dinâmica. O vendedor precisa ter uma reputação boa. E a reputação boa significa que ele está trazendo uma boa experiência, uma excelente experiência para os consumidores. Então, todos os canais, eles têm uma reputação que ela é meio parecida. Eles vão mudar algumas métricas, os indicadores, tem números diferentes. E nesse episódio a gente vai falar especificamente do Magalu. Mas para você entender, no geral, o que os marketplaces buscam nessa reputação, nesse painel com os indicadores? É sempre em relação a prazo de envio. Então, você precisa tomar muito cuidado com os prazos desses envios. Normalmente, a gente vai ter um horário de corte. Então, tudo que vendeu até meio-dia, você precisa despachar até 2 da tarde. O despachar pode ser correios, pode ser uma agência daquele marketplace, ou pode ser a coleta. Então, você precisa se atentar a esse prazo e cumprir. Se você não cumpre, a sua métrica começa a ter problema. A qualidade do pedido influencia. E o que seria isso? Se você envia exatamente o produto que o cliente comprou, se você envia o produto num bom estado, se ele está completo, se não tem peças faltando, se você enviou ele bem embalado, não chegou quebrado na casa do cliente. Então, tudo isso está relacionado à qualidade desse pedido. Se você envia um produto com uma qualidade ruim, o seu cliente ele vai reclamar, ele vai deixar uma avaliação negativa e tudo isso vai impactar a sua reputação. Não só no marketplace, mas no mercado também. Atendimento é um outro indicador super importante, então a gente precisa pensar cada vez mais em atendimentos ágeis e não só ágil, mas que ele realmente resolva a vida do cliente. Se eu faço um atendimento, mas eu não resolvo, não adianta nada. Eu preciso ser ágil e atender bem esse meu cliente. E o que é o atender bem, né? É minimamente escrever com a gramática correta, é ser gentil, pelo menos é isso que eu penso, é isso que eu sempre direciono os meus mentorados. E um outro pilar, e o último pilar aqui desse nosso
painel de reputação mais macro dos marketplaces é em relação aos cancelamentos. Então, eu preciso tomar muito cuidado na qualidade do meu pedido para evitar que o meu cliente cancele. E não só isso, o cancelamento ele expande um pouco mais para o nosso estoque. Quais são os principais motivos de cancelamento? Ou o cliente ele comprou e se enganou, e aí pode ser que ele se enganou porque o anúncio não estava muito claro, ou porque realmente ele comprou errado. E aí pode gerar um cancelamento. Qual o aprendizado aqui? Preciso cada vez mais criar anúncios completos, bem feitos, bem estruturados para o meu cliente não ter dúvidas na hora de comprar. E um outro problema que pode acontecer de cancelamento é você anunciar que tem uma quantidade de peças no estoque que na verdade você não tem. Então você colocou no seu anúncio que você tem 10, o cliente comprou a 10ª peça, mas na verdade você tinha 9 no seu estoque físico. Problemão. Aqui a gente precisa pensar em gestão. Você precisa de um sistema para automatizar isso daí para você, tá? Para evitar cancelamento. Então, os cancelamentos que estão na nossa responsabilidade, anúncio e estoque, a gente não pode falhar. Se a gente falhar, a nossa reputação ela é penalizada. Reputação penalizada tem um impacto direto em como o seu anúncio ele é mostrado ali para o cliente. Você vai perdendo esse ranqueamento. Não só em ranqueamento, mas a sua reputação também tem muito a ver com os custos de frete que a plataforma vai te cobrar. Então, quando você vai montar a sua precificação, o que você precisa incluir e o que o canal vai te cobrar? Ele vai cobrar uma comissão que vai variar a depender da sua categoria, e no Magalu vai variar de acordo com se você quer receber o valor pago antecipado ou se você quer receber ele parcelado conforme o pagamento do cliente. Então vai variar nesse sentido. E o custo do frete. Então, em alguns canais, esse custo de frete está relacionado a um ticket médio. Então, acima de R$ 79,00, o frete é grátis para o cliente. E quando o frete é grátis para o cliente, quem paga somos nós, vendedores. Então, a gente precisa incluir isso na precificação. E é nesse momento que no Magalu, que é essa regra do 79, você precisa tomar muito cuidado. Porque se você não envia os seus pedidos no prazo, você afeta a sua reputação, que a gente já aprendeu, e daqui a pouco a gente vai entrar no detalhe do Magalu. Você tem uma tabela de custo de frete mais elevada. Então, se a sua reputação não tá boa, você vai pagar mais caro. Então, olha só como é importante a gente tomar cuidado com as nossas métricas, não só no posicionamento dos nossos anúncios e na experiência para os nossos clientes, mas também nos custos do nosso negócio. Eu vou ter que precificar mais caro se eu não tenho uma reputação boa. Então, vamos pensar em sempre manter nossos indicadores bem, com bons processos, com boas dinâmicas, com boa estrutura, para que eu tenha uma tabela de frete reduzida. Então, o Magalu paga parte desse frete para o cliente e a gente paga a outra parte. Quando a nossa reputação vai reduzindo, né? Quando a gente vai tendo notas menores, a gente vai pagando mais caro no frete. Então, se estrutura bem aí para conseguir vender com qualidade no Magalu. E agora a gente vai entender, então, de fato, como é que funciona no Magalu. Até agora a gente viu no macro como é que os canais de marketplace entendem reputação. Como é que funciona no Magalu? No Magalu a gente vai ter 4 pilares. O primeiro é despacho no prazo, como a gente comentou no macro, o Magalu tem um indicador muito no detalhe. E a gente precisa buscar 97% ou acima de 97% dentro do mês, ali dentro do período de 20 a 20, que é o que o Magalu considera, para que a gente tenha desconto na tabela de frete, que a gente falou agora há pouco. Então, acima de 97% de envios no prazo, a gente tem a melhor tabela de custo de frete. E a gente garante que a nossa reputação vai estar em dia. Notinha boa. O segundo ponto é entrega no prazo. Entrega no prazo ele é parecido com despacho no prazo, mas é para quem não usa a malha logística do Magalu. Então, se você entrega por uma outra transportadora, normalmente a galera que vende produtos grandes e não entram na malha logística do Magalu, você vai ter esse indicador de entregas no prazo. E aí você precisa também manter a mesma dinâmica, entregas cada vez mais rápidas para que você tenha o seu pilar de reputação em dia. O terceiro é a agilidade no atendimento, então eu preciso ser muito rápido nesse atendimento, mas aí veja aqui, não é só agilidade, tá? Pensa no seu negócio cada vez mais estruturado, então pense em resolver a vida do cliente. Porque se você responde rápido, mas não resolve, o cliente vai te perguntar de novo e você vai precisar responder de novo. E aí fica indo e voltando. Então tenta responder com mais clareza possível, resolvendo aquele problema que o cliente, porque se ele entrou em contato com você, é porque alguma dúvida ou problema ele tem.
E o quarto pilar é o cancelamento. Então a gente falou lá no começo que você precisa tomar cuidado com o estoque, com o anúncio. Mesma coisa aqui. Precisa manter as taxas do Magalu de cancelamento ali dentro dos indicadores dele. Eu vou pedir para a produção colocar aqui a tabelinha dos indicadores do Magalu para ficar fácil. Qual que é a taxa de despacho, dos envios, da entrega, dos cancelamentos e da agilidade do atendimento. Que aí você tem fixo aí fácil para conseguir estruturar a sua operação com qualidade. Beleza? Então, viu que nesse programa aqui, nesse começo do episódio, a gente entendeu que não é só pensar num preço, numa boa estrutura de oferta, mas a gente precisa pensar nessa qualidade da experiência para o nosso cliente, sempre em volta de atendimento, de entrega rápida, de uma boa estrutura que eu vou entregar o produto que o cliente quer, na qualidade que ele espera. Então, a gente precisa estruturar o nosso negócio de marketplace e no Magalu, pensando nesses indicadores. Se eu falhar, eu vou ter um problemão. Eu vou parar de vender. Porque a reputação é o que manda. Beleza? E ninguém melhor do que um seller premiado no Magalu para falar sobre isso, para a gente conseguir entrar mais no detalhe sobre esse assunto. Hoje a gente vai conversar com Rafael Chiarelli. Ele é dono das soluções auditivas e da Tom Audiologia e conquistou um dos maiores reconhecimentos de atendimento dentro do Magalu. A gente vai entender com ele o que faz a diferença para construir uma reputação forte dentro desse canal. Fique com a gente. Vamos entrar mais a fundo ainda sobre o assunto de marketplace, especificamente sobre Magalu com um seller premiado pela plataforma? Rafa, seja bem-vindo ao Tração Digital. Obrigado, Fê, é uma honra. Boa, tô muito feliz, estou animada para esse papo de hoje. Eu também, vamos Vou junto. puxar a pergunta, a galera vai te conhecer no meio do caminho, então vamos lá. Perfeito. Conta pra gente essa história que você foi o primeiro vendedor do parceiro Magalu, que coisa mais maluca, né? Como que foi isso? Qual que é o impacto da sua jornada com essa... Foi uma coisa bem inusitada pra gente também, porque nós temos uma clínica de aparelhos auditivos. E é uma loja física, a gente nunca esteve no digital, porém, quando veio a pandemia, nós trabalhamos só com idoso. Então, um mês antes do lockdown, nós já estávamos sem clientes, já estávamos parados de faturamento, tudo. E por algum motivo do acaso, num sábado assistindo o Luciano Huck, eu vi, acho que foi o primeiro comercial do parceiro Magalu na televisão, eu vi e falei, tô fazendo nada, tá ruim, tudo ruim, vou entrar. Entrei e me cadastrei. E a gente sempre teve produtos em casa, porque a gente fazia entrega pro velhinho quando ele precisava, a gente ia fazer entrega. Então eu cadastrei um produto, deu 10 minutos, saiu uma venda. Caraca! Assim, eu até achei estranho, falei, que legal, vamos conversar com a minha esposa, falei, nesse meio tempo saiu outra. E aí começou uma atrás da outra, e a gente não sabia o que fazer, porque a gente nunca vendeu no e-commerce, então foi totalmente por acaso. Chegou na segunda, foi num sábado isso, chegou na segunda-feira, a gente tinha vendido muito, não tinha estoque, teve que sair comprando. Resumindo, a gente foi um dos pioneiros nisso, mas a força disso era tão grande que em uma semana a gente vendeu mais do que o ano que se passou inteiro. Foi assim, absurda a nossa venda. E eu acho que o mais legal disso tudo não é só o que o Rafael vendeu ou o que as soluções auditivas vendeu, foi a ideia do Magalu. A ideia do parceiro Magalu, ela nasceu para atender o microempresário que ia quebrar, para o cara que ia sofrer, o pequenininho ali do bairro, porque a plataforma era muito simples de se mexer. Eu que nunca havia sido digital, em 10 minutos eu lembro até hoje o nome da cliente, que é a primeira cliente. Que eu tenho legal. um quadro na minha sala com o nome da Fátima, que tá lá o pedido dela, Olha o valor só, dela. que legal. Então assim, eu sou muito grato por isso. Então, acho que, além de ser um dos pioneiros, eu gosto de levar muito isso, porque me ajudou a crescer, ajudou a minha empresa a crescer, a nos tornar o que nós somos hoje. Então, eu sou muito grato e foi uma experiência, está sendo uma experiência única. Cara, que doideira, né, Rafa? Mas as coisas, quando é pra acontecer, Fato. não tem muito pra onde fugir. Muito legal, que baita, putz, experiência. Como que funciona na prática? Então, no meio do caminho, né, a gente até comentou no começo do outro quadro que você foi convidado para ser conselheiro ali dos vendedores no Magalu. Como é que isso funciona na prática? O impacto que você tem lá dentro, das decisões, como que é? Se você puder contar os bastidores pra Claro, gente. é um prazer. É uma sacada muito inteligente do Magalu. Nós somos em 10 conselheiros. Brasil inteiro, são vários estados, os conselheiros, vários portes, tem pequenos, tem gigantes. É uma galera que
tem uma energia muito boa, uma galera que troca, que tem uma experiência. Eu me considero novo no e-commerce, no digital, eu tenho 5 anos, mas tem gente que está há 20. Então, assim, a experiência, a cada reunião que eu vou no conselho é uma aula, porque você tem gente ali que manja muito mais do que muitos gurus, assim, que os caras são muito bons. Então, o Magalu montou um time, que qual é a ideia? É levar para dentro do Magalu o problema que o seller está encontrando fora do Magalu. O Magalu quer ouvir. O Magalu é legal nisso, naquilo, legal, uma empresa ótima de trabalhar, mas e o problema? Quem vai contar para o Magalu? Então, chega em nós, os conselheiros, a gente leva o problema para o Magalu, discute, leva o problema com soluções e eles conseguem nos ouvir e resolver esse problema. Então, é uma aula, cada conselho que a gente tem é sensacional. E são encontros mensais, esporádico? São encontros bimestrais. Bimestrais. Aí a gente tem sempre alguém da diretoria executiva. O time é comandado pela Flávia Marcon e pelo Felipe Cohen, que são pessoas extraordinárias. E sempre tem alguém lá de algum departamento para falar sobre os temas que a gente está levando. Tá. Eles trazem novidades também nesse bate-papo? Sim, também sim. Tem isso? Trazem novidades, alguns pilotos que a gente testa para eles antes de colocar para rodar. Tá. Isso é muito legal. Então vocês, como sellers, os vendedores, levei uma dor. Eles, de repente, conseguiram implementar uma solução para isso. Você consegue testar antes de repente, abrir para todo mundo do mercado. Perfeito. Putz, isso é um negócio muito legal. Eu não sei se os outros marketplaces têm. Eu não tenho conhecimento. Conheço. Também acho. Eu acho que não tem. Nesse porte, nessa força, eu acho que não. É muito legal. Caramba, legal mesmo. Teve alguma melhoria concreta que nasceu dessas reuniões? Levou uma dor, você, de repente, e o Magalu implementou isso? Legal. Você lembra? São várias, tem várias. Vou contar algumas que são recentes, que eu acho que a pessoa que vende Magalu vai visualizar. O famoso full, que é a entrega rápida, né? No Magalu ele chamava Magalu Indica. E o pessoal ficava muito assim, Magalu Indica, será que é algo patrocinado? Será que o que é? Ninguém entendia. A gente levou essa dor para dentro, foi difícil convencê-los de que aquilo ali não mostrava a força que tinha, não mostrava o poder da entrega, não mostrava o poder do valor que estava agregado naquele produto. E hoje, se você entra no produto, ele é full. Ele tem um selinho de full. Que é o que o mercado conhece, né? O mercado conhece. Como fulfillment, né? Isso. Então, assim, isso foi uma das mudanças. Uma muito importante foi o repasse diário. O Magalu não tinha repasse diário. Foi o conselho que levou a ideia. A gente precisa do repasse diário, porque o mercado é assim. O chat, o Magalu não tinha um chat com o cliente pré-venda, só pós-venda, para reclamação, para problemas. Agora o cliente pode, além de esclarecer a dúvida, ele também pode ganhar um cupom de desconto, que também nós incluímos. Então você está conversando com a Fernanda precisa comprar um produto seu, 10% de desconto na hora. Você fechar agora. Isso, então isso é muito legal, além de rastreabilidade de reversa, o que mais que é importante? A gente teve inúmeras coisas e tem muita coisa para sair, que já foi aprovado e que tá para sair. Dá pra soltar um spoiler? Não posso, eles não deixam. Mas tem muita coisa legal. O Magalu tá se fortalecendo demais. Legal. Isso que você trouxe do chat é muito legal para quem tá começando a vender no Magalu, talvez você não esteja acostumado, né? Ele fica até num lugar ali que, putz, tô muito acostumado a trabalhar com pós-venda, esquece do chat. Então você precisa colocar na sua rotina de acessar o chat, porque tem a pergunta pré-venda. E esse insight que o Rafa trouxe do cupom, putz, é genial, porque o chat, ele não é só uma forma de eu tirar a dúvida do cliente, mas é uma força que eu posso colocar de venda no meu negócio. Exato. Então, se eu uso esse chat para convencer o meu cliente de comprar o meu produto, às vezes ele tirou a dúvida sobre um produto e eu não tenho. Sim. Mas, putz, será que você não tem um outro produto, uma 312 de outra marca, a filha aqui do aparelho auditivo, para oferecer para o cliente que vai atender? Então, usar o chat, putz, é uma baita de uma sacada que tem que ser, e que legal que veio do conselho. Veio do conselho. E já que você falou de spoiler, uma das ideias é que fique mais visual, porque ele realmente é escondido. Se você tá familiarizado com o Magalu todos os dias, você sabe onde tá, seu olho já bate ali. Mas quem tá começando, ou quem usa muito o ERP, não usa muito, você sabe, é mais difícil de encontrar. Então, é uma das melhorias que a gente já pediu, ficar mais visível o chat. Legal, conseguimos tirar um spoiler de repente. No longo do episódio, fica aí com a gente. E você trouxe também sobre o fulfillment. Você usa o full? Uso. Como que tá a experiência? Tá melhorando. Tá. Já teve vários problemas, porque melhorias de produtos, de como subir o produto, planilhas, era muito engessado. Ainda está, mas eles sabem que
que estão resolvendo. Então, a tendência é que, pelo menos nos próximos 3 meses, mude bastante coisa. Eu lembro que com a Renova Eletro, a gente testou usar o Fulfillment no Magalu. No começo, quando tinha em São Paulo, né? Quando a Renova migrou para o Espírito Santo e ficou lá só, não dá. É só Fulfillment em São Paulo. Acho que hoje ainda é, né? Tava muito complexo, assim, você tinha que subir planilha, aí não ativava o produto, aí dava erro, aí você tinha que abrir chamado, aí a gente acabou deixando de lado, mas bom saber que tá melhorando, porque a ideia é a Renova voltar a potencializar São Paulo, então, bom saber. Eles enxergaram isso, eles estão vendo isso, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas que eles sabem dessa dor. Então, e o conselho também bate muito nessa tecla de que o full tem que melhorar. É dos detalhes que tem que melhorar um pouquinho ainda. Para ficar super competitivo, né? A gente fala muito sobre a experiência do cliente, um cliente cada vez mais imediatista, querendo para ontem, e o Fulfillment é o que proporciona isso. Mas o Magalu também tem aquela entrega no mesmo dia, né? Tem a Ultra Rápida. Ultra Rápida. Que funciona super bem. Tá. É muito legal. Você tem a opção de entregar você mesmo o seu produto. Você tem a sua logística, você vai lá e consegue. Uma das coisas que o conselho incluiu no programa do Magalu é você que tem a sua própria entrega, você tem o VoIP hoje. Então, se você está saindo para entregar, você consegue ligar para o seu cliente. Fala, tá chegando. Olha que legal. É muito legal isso. Pesados, o cara para não perder a viagem do pesado, é muito legal. Então também não tinha e tem agora também devido ao conselho ter solicitado isso. Então a Ultra Rápida é muito legal. E funciona nesse esquema de eu tenho um horário de corte meio-dia, entrega... E tem a logística do Magalu também? Eu posso contratar o Magalu para fazer essa entrega ou não? Não, o Magalu você tem uma empresa terceirizada. A gente trabalha, por exemplo, com uma empresa terceirizada que pega pra gente e entrega. Beleza. Você escolhe lá a região que você quer atender, mas não é o Magalu que faz a entrega. Tá? Aí você tem o horário de corte também. É fixo? É meio-dia ou depende? É meio-dia. Meio-dia. Passa para coletar a entrega no mesmo dia. Exatamente. Uma baita de uma estratégia. Se você tá no Magalu e ainda não... São Paulo só, provavelmente, ou tem outros Grande estados? São Paulo. Se você tá em São Paulo e não usa... Deveria estar usando. Boa. Na sua visão, Rafa, quais são os maiores desafios para quem vende no Magalu hoje? Eu acho que não tem uma dificuldade no Magalu, alguma coisa particular do Magalu, específico do Magalu. Eu acho que o e-commerce em geral hoje está muito... tem muita gente, tem muito competidor, tem muita gente vendendo o seu produto. Então você tem o grande diferencial é descobrir o que você vai fazer além do que o seu concorrente faz. É só preço? Será que é só isso? Será que é um bom atendimento? Será que você descobrir qual é a dor do seu cliente? Por que ele está comprando o seu produto errado? Por que ele está reclamando do seu produto? Eu acho que não é um diferencial do Magalu, e sim para todos. Hoje o Magalu oferece toda a estrutura que todos os marketplaces no mundo oferecem. Tem entrega rápida, tem full, com seus problemas para resolver, tem. Todos têm. Mas entrega. Então eu acho que o negócio é descobrir o que eu tenho que fazer de diferente. Eu acho que é o segredo. Você tem, se eu não estou enganada, você trouxe uma questão de meu cliente pode estar comprando meu produto errado, né? E isso é uma sacada legal com as cores da pilha? Sim. Você pode trazer isso pra galera? Claro. Porque acho que pode gerar um insight legal para quem tem produto, que, putz, o cliente compra errado toda vez, como é que eu resolvo isso? O meu produto é muito específico. Então eu vendo pilhas de aparelhos auditivos. Existem 4 pilhas no mundo, são os tamanhos de pilha em qualquer lugar do mundo que você for comprar pilha para aparelho auditivo. São números e cores. Então, eu preciso comprar uma pilha 312. Só que o idoso não lembrou do número, então ele tem a opção de lembrar da cor. Toda pilha 312 vai ser com selinho, vem um selinho marrom. Toda pilha 10 vem um selinho amarelo, toda pilha 675 vem azul e toda pilha 13 vem laranja. Então, assim, você confundiu laranja com marrom, às vezes é fácil. E aí o cliente compra errado. A gente teve uma devolução, uma quantidade de devolução muito grande, mas já teve muito maior. A gente viu essa dor, porque o anúncio estava certo, a descrição certa, tudo certo. Mas eles confundiam muito. No nosso caso, confundiam muito. Então o que a gente fez? A gente colocou um informativo, confira a cor da sua pilha. Por quê? Porque a gente entendeu que o nosso mercado precisava disso. Então essa eu acho que é a grande sacada. O que o seu mercado precisa? O que o seu cliente precisa receber de informação no seu produto? Então a gente sanou um pouco dessa dor, apesar de acontecer ainda, mas a gente viu que só fazer um anúncio bonito, com fotos bonitas, não ia adiantar. A gente tinha que ter uma informação além. E aí a gente fez alguma coisa focada nisso. É entender de fato o público, né? O produto e o público que você vende. Exato, você tem que entender totalmente ele. Nossa, muito legal. Muito bom.
E, ô Rafa, você atua nesse segmento super específico, né, de aparelhos auditivos. Na prática, como que você equilibra a sua operação no Magalu e em outros canais? Porque você vende não só no Magalu, você vende Meli, Shopee, Amazon, Vendo. Testoshen, eu acho, né? Isso, Shein, AliExpress. Shopee, todo mundo. Eu acho que isso é importante. Você tem que capilarizar o seu produto. Tem que estar mesmo. Se tiver estoque, né? Porque não adianta, você não Exato. tem muito estoque, você sai pulverizando em um monte de Você canal, se perde. você se perde. Mas você tem alguma dica para quem quer estruturar essa venda multicanal sem perder essa qualidade em tudo que a gente falou aqui de atendimento, de poder entregar para o meu cliente rapidamente? Legal. Eu acho, Fê, que estruturar é muito importante. Vou resumir rapidinho a minha operação. Eu tô há 5 anos nela. Eu fiquei durante 3 anos fazendo algo que quem via falava, você tá doido? A gente cresceu muito. Hoje, no segmento, nós somos o maior da América Latina. A gente estava com 2 funcionários, cresceu mais um pouquinho, contratou 3, contratou 4, aí eu entrava às 7 da manhã, aí vendia mais, eu entrava às 6 da manhã, porque não dava para despachar meio-dia. Aí vendia mais, eu entrava às 5 da manhã. Cheguei a entrar 3:30 da manhã durante muito tempo para despachar meio-dia nos produtos. Falei, peraí, tem alguma coisa errada. Porque o que eu fazia? Eu não tinha, por exemplo, um ERP. Eu entrava plataforma por plataforma, nota por nota. E era bizarro, porque nós trabalhamos com mais de 600 pedidos por dia, muita coisa. E aí eu falei, pera, tem alguma coisa errada. Eu tenho um porte pro meu segmento, mas eu não sou. Tem gente muito maior do que eu. Como que eles fazem? Não dormem? Porque é o que eu pensava, pera, eu tenho que chegar mais cedo. Fazer a equipe inteira chegar às 3 da Todo manhã. mundo 3:30 da manhã trabalhando. Mas não era bem isso. Aí eu comecei a pesquisar. Foi onde eu cheguei ao Tiny, ao Olist. Quando a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu. Mas aí que tá o segredo. Eu já tinha tentado outros. O outro é melhor do que esse? Não, o problema é você saber mexer. Aí a gente se conheceu e nós contratamos o seu serviço. Que eu acho que é aí que está o segredo. Para você ter uma boa estrutura. Você tem que ter sim um ERP para gerir tudo isso. Mas não adianta você contratar e não saber mexer. Eu lembro da nossa primeira aula, que você começou a mexer em SKU comigo. Eu falei, não é possível que eu vou começar a mexer em SKU. Mas hoje, eu já te falei isso e sou muito grato por isso, eu sei resolver qualquer problema naquilo ali. Porque eu aprendi do zero. Ficamos, acho que 3 meses, eu não lembro. 3 meses mexendo toda semana naquilo ali. Hoje eu sei mexer em tudo. Hoje eu tenho 4 CNPJs, todos em ERPs, todos no Olist. E eu sei mexer em tudo. 1% do problema eu ligo para quem? Eu ligo para você. Mas a maioria dos problemas eu sei resolver. Então, se eu tivesse que dar uma orientação, uma coisa, comece estruturando, porque o e-commerce é gigantesco. Do nada, se Deus quiser, você voa. Se você não tiver estruturado, como eu não estava, eu dei muita sorte de pessoas competentes me ajudarem, você se perde. Você não se perde com estoque, você se perde com postagem, com prazos. Perde sono. Perde sono, exatamente. Então, assim, eu acho que você tem que começar já estruturado. Sempre que alguém... vou começar. Começa direitinho, investe um pouquinho. Tem até o exemplo da empresa da minha mãe, que está começando agora a vender. Eu falei, primeira coisa, contrata a Fernanda e o Olist. Mas eu não... Contrata, porque se você estourar e você tem potencial para isso, já está estruturado. E ela já tá, viu? Que a Isa me mandou mensagem, falou, Fê, caiu umas vendas aqui. Eu falei, tá vendo? Isso aí. E só estão começando. Então, eu acho que o grande diferencial é você se estruturar. Cara, não combinei, tá, gente? Eu prometo. Mas é muito legal você trazer isso, essa experiência, porque faz muita diferença e é essa tecla que eu sempre bato. Estruturar dá trabalho, é chato pra caramba. Eu gosto, mas é chato pra caramba, né? Você pensar em SKU, putz, eu já tava usando um SKU aqui, pilha 312, SKU desse tamanho, mas você estruturar com SKU bem bonitinho, traz uma velocidade, análises para o seu negócio. Você que horas chega? Você chega cedo ainda, mas não é mais 3 da manhã. Não é 3 da manhã, mas eu chego porque eu quero, não porque eu tenho que fazer alguma coisa, né? E você já tá com um time que já tá conseguindo. Outro dia você falou pra mim que não precisou ir, funcionou tudo certinho. Então, muito legal. Eu sentia que a empresa era muito dependente de mim. Depois que tudo isso, a gente começou a colocar a Zana, colocou o Olist, colocou a gerir essas estruturas, não dependem tanto de mim. Então isso é fundamental para você ter um respiro. E o Rafa vai viajar daqui a pouco e a gente vai falar o que vai acontecer. Quantos dias você vai ficar fora? 10. 10 dias longe da operação, agora é pra testar mesmo se tá tranquilo, funcionando. Tenho certeza. E, Rafa, quais estratégias você acredita que mais funcionam para ganhar relevância dentro do Magalu? Tem alguma prática aí que você pode trazer pra galera? Tá.
Óbvio que ads é muito importante, acho que tem que ter, você tem que investir um pouquinho no seu produto, mas o Magalu te avalia muito pelo atendimento. Tá? Por exemplo, o Magalu não vai premiar quem é o cara que mais vende pilha no Brasil, quem é o líder do segmento. Não, o cara vai premiar quem melhor atende. O Magalu vai querer saber, o Magalu olha todas as respostas, parece que não, mas eles olham todas as respostas que você dá para o seu cliente. O Magalu avalia a resposta do seu cliente para você. Então, assim, se você tiver que apostar em uma coisa no Magalu, aposta no atendimento. Atendimento tem que ser diferenciado. É o que eles exigem. Eles exigem de você ser humano no seu atendimento, que é uma coisa que eles são. Então, eu acho que o grande diferencial do Magalu é esse. Se você quer apostar no Magalu, primeira coisa, estrutura quem vai responder seus chamados, quem vai falar com o seu cliente, treina bem essa pessoa, não só para esclarecer dúvidas do seu cliente, mas para saber falar com quem está comprando. Isso é muito legal porque eles olham. E é muito legal saber disso. No chat, eles até entram no meio, né? Se o cliente não tá conseguindo resolver, alguém do Magalu entra pra... Exato. Então eu acho que seria uma baita de uma dica isso aí. Putz, legal. E pra quem tá começando agora no Magalu, qual o seu conselho de ouro, assim? O que eu faço? Legal. O Magalu, ele tem chama Universidade Magalu. É uma plataforma que é coordenada pelo Maurici Júnior, que é um professor com uma didática muito boa. Quando eu conheci o Maurício, eu aprendi muito com ele. Já estava rolando a história do digital, já estava no Magalu, mas se eu tivesse conhecido ele antes, me ajudaria muito mais no meu cotidiano. Mas acho que a coisa mais importante é fazer os cursos que são de graça. E é um negócio legal, porque não é uma coisa voltada para vender no Magalu. É para sua empresa. Você vai vender em todos os marketplaces. Então isso é muito legal. Então eles ensinam tudo, desde foto, por mais simples que pareça, é importante se assistir. Até a parte fiscal. Isso é muito legal, é tudo de graça. Eu lembro que eles fizeram porque acho que tem lives, assim, não é só conteúdo gravado, eles têm aula ao vivo ali. E aí, quando lançou a questão do DIFAL, eles fizeram uma live pra explicar pra galera o que era DIFAL, o que você precisava pra gerar a GNRE, que é a guia. É isso. Eu achei muito legal eles têm uma competência muito grande nisso. Eles investem muito. E para quem tá em São Paulo, o Magalu tem dentro da Arena Magalu um encontro de negócios. Se eu não me engano, ele tá mensal. Lá, você tá tomando um café, passa a Luiz Helena do seu lado, passa o Fred, passa a diretoria executiva. Eu não sei aonde você vai encontrar isso. Você vai em qualquer outro, você não vai encontrar o CEO da empresa. Você não vai encontrar. Então lá eles são muito humanos. Além disso, você aprende muito. É uma manhã inteira, geralmente das 8 da manhã até meio-dia e meio. Eles falam de negócios, falam de como mexer no Magalu. Então, além dessa Universidade Magalu, que é uma coisa digital, que você tem acesso em qualquer lugar do Brasil, quem está em São Paulo tem essa facilidade de ir até a Arena Magalu, que é ali perto da rodoviária do Tietê, e assistir essa aula. É muito legal, a estrutura deles é absurda, oferecem um café da manhã super gostoso, eles te acolhem muito bem, então assim, é diferente, é bem legal. Acho que começar por aí é legal. E para ir nesse evento da Arena, precisa se inscrever? Geralmente eles anunciam no Instagram, tá. Aí você entra lá no link e se inscreve. Legal. É bem facinho. Boa. Ô Rafa, pensando aqui até, a gente começou lá falando do parceiro Magalu. Existe ainda o parceiro Magalu porque tem o Marketplace, são diferentes, né? Sim. Sabe explicar aqui pra gente a diferença? Sei, simples. Existe ainda o parceiro Magalu que ainda com o mesmo intuito. Fazer com que o pequenininho que nunca vendeu no digital entre no digital, porque ele é muito simples. É uma plataforma que não tem estrutura, você não consegue fazer uma integração com um ERP no parceiro Magalu, por exemplo. Ele é bem básico. Tá? E existe o Marketplace que já é robusto como todos os outros, mas existe e continuará existindo. O parceiro Magalu está aí para quê? Para que você inicie a sua trajetória digital no parceiro. Está estruturado? Vamos para o Marketplace. Essa migração, antigamente quando você fazia a migração do parceiro Magalu para o Marketplace, você perdia a relevância dos anúncios, era uma coisa ruim. Aí o conselho também conseguiu fazer com que você não perdesse. Eu era parceiro Magalu, eu tenho alguns CNPJs vendendo. Um deles ainda é parceiro Magalu, mas os outros já migraram para o Marketplace. E eu não perdi a relevância dos meus anúncios. Então, isso também é uma coisa que a gente conseguiu no conselho, que é muito legal. Então, para quem está começando, parceiro Magalu.
Vai no Parceiro Magalu, que é fácil de mexer, para você entender o que é uma etiqueta de postagem. Coisa simples. Depois que você estiver estruturado, você tem como migrar facilmente para o Marketplace. Legal. E aí é importante entender que esse pra começando não vendo no online, vou começar no digital agora. Isso. Se você já tem uma estrutura em outros canais de venda, com um RP ou não, mas agora já aprendeu que tem que colocar, aí já vai direto pro Marketplace. A ideia do Parceiro Magalu é o cara que nunca vendeu, como eu. Nunca havia vendido nada na internet. Essa é a ideia. Boa. Muito legal. E aí essa migração abre um chamado, pede para eles ajudarem. Um dia no fim do dia do corte, você faz, no dia seguinte já tá valendo. Boa. Rafa, pra gente encerrar aqui então, as soluções auditivas foi reconhecida pelo Magalu, com atendimento, aí destaque em atendimento, você já trouxe aqui pra gente que é um ponto que o Magalu preza muito. E com o prêmio você vai participar de uma imersão sobre a experiência do cliente na Disney. Caramba! Você tá animado? O que você espera de trazer pra gente de lá ou pra aplicar nas soluções auditivas dessa experiência toda lá na Disney? Fê, isso é um sonho pra gente. Eu sempre ouvi falar, eu conheço o curso, mas é uma coisa muito longe pra mim. Como chegar nisso? E quando eu entrei no Magalu, eu vi que eles tinham essa ideia de ter e falei, pô, eu vou focar aqui. E eu tenho uma forma de gerir lá na empresa que é o seguinte, eu despacho, sei lá, 500, 600 produtos por dia. Eu acho que alguns empresários pensam assim, chegou um atrasado, não vamos se preocupar, os 599 saíram ok. Mas se aquele é o avô da Fernanda, é o pai da Fernanda, é o avô que não vai conseguir falar com o neto porque não tá ouvindo, ou é a mãe que tem que ir no hospital e não consegue dirigir porque tem medo de sair na rua. Eu sou culpado por isso. Eu não posso me isentar porque atrasou. Esse posso estar mudando a vida dele ou não. Então a gente tem uma didática lá que não existe atraso, não existe não resposta. Interessa a hora. Eu faço porque eu gosto, mas você tem que ter uma equipe para responder de final de semana. Você tem que estruturar se você quer chegar numa excelência. O Magalu exige isso. E esse prêmio, eles premiam 5 sellers no Brasil. São mais de 300 mil sellers. Eles analisam de janeiro até o dia do Expo todas as conversas que você teve com os seus clientes nesse período, além de outros parâmetros, mas esse é o fundamental. E escolhem 5 sellers que se destacaram em atendimento. E nós ficamos em primeiro no ano passado. Nós ficamos em primeiro e aí vai eu e minha esposa, mais 5 sellers para Disney fazer o curso do atendimento Disney. A experiência lá, é clássico, né? O jeito Disney de encantar os clientes. Exato. Agora, o que eu vou trazer de lá, eu não sei, mas que vai ser mágico, vai. Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que eu vou voltar outra pessoa, não tenho a menor dúvida disso. Eu vou conseguir trazer muita coisa, mas o que eu não sei, vai ser surreal. Então a gente vai ter que te chamar após Disney para um outro episódio para você trazer aí os aprendizados dessa experiência, que é muito legal. Esse propósito, essa missão que você trouxe no comecinho da sua resposta sobre, pode ser alguém que precisa, e você trabalha com um produto que ele é essencial, né? Ninguém quer comprar meu produto, Fê. Ninguém. Não, ninguém quer. Quero comprar pilha de aparelho auditivo. Não, ninguém. Mas ele precisa. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que resolver o problema dele. Às vezes tem cliente que manda mensagem pra gente, eu comprei a pilha errada, mas eu abri o pacote. Eu vou falar, não vou trocar pra você. Pô, o cara não comprou porque ele queria. Você tem que ter esse cuidado com ele. Eu acho que em todos os setores, você tem que ter um pouquinho de cuidado. É isso que faz o diferencial. É isso que nos fez crescer, porque nós temos um bom preço? Temos, mas eu não vou brigar com o meu concorrente por causa de preço. Eu vou ganhar no atendimento, eu vou saber prestar esse atendimento. Então eu acho que essa é a grande mágica de tudo isso. E o Magalu nos mostrou muito a importância disso, porque eles focam muito no treinamento deles, tanto na Arena, quanto no encontro de negócios, quanto na Unimagalu, é o atendimento. Você tem que ter um bom atendimento, é o diferencial. E você trouxe aqui pra gente vários insights legais, o Magalu te premiando sua prova, que o trabalho que vocês vêm fazendo é bem feito. E deixa aí pra galera que assistiu a gente que a importância de um bom atendimento para conquistar, e não só isso, mas entender o seu público, entender o seu produto faz com que você cada vez mais traga experiência de excelência pro seu cliente, né? E que pode te levar em lugares incríveis, como o Rafa hoje conquistou aí com a Tom e as soluções, né? Nossa, tô animada para conversar com você pós-Disney. Vai ser muito legal, tá chegando, então estamos ansiosos. Boa, se você ficou com a gente até aqui na live,
Deixa seu like, compartilha aí com quem pode se beneficiar e quer começar a vender no Magalu. E acompanha a gente no programa Atração Digital, que esse programa vai ficar gravado. Rafa, obrigada pela Imagina, troca, adorei Fê. conversar Uma com honra. você. Obrigado, Fê. Encerramos nosso episódio de hoje do Tração Digital. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se fez sentido para você, deixa seu like para que esse tipo de conteúdo apareça cada vez mais para você. Continue nos acompanhando nas redes sociais, @gprime.tv, e eu espero você na nossa próxima quinta-feira às 5 da tarde.